esta mensagem Deus falou primeiro ao meu coração. Normalmente é assim, não é? Eu também preciso ser alimentado. E eu gostaria de conversar com os irmãos hoje sobre um texto que é bastante conhecido. O tema é esperança em meio às dificuldades. É um texto bastante conhecido, mas eu creio que será muito especial e falará a cada coração. Eu quero ler com os irmãos no Salmo de número 62. Salmo de número 62. Ele diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendurada ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo, da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém, no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus e a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naqueles que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados cometidos contra ti. Tu sabes, ó Deus, o que vai dentro do meu coração, e eu quero te pedir, ó Deus, que tu me ilumines, me unjas, renove as minhas energias e também as minhas emoções, e dá-me do teu Espírito Santo. Quero te pedir que tu prepares cada um dos nossos corações para que recebamos e sejamos fortalecidos, encorajados, renovados no Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, se você abrir a sua Bíblia no capítulo 62, o título do capítulo diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia de Jeduntum. Gostaram do nome? Jeduntum. Quem era Jeduntum? Jeduntum era o dirigente dos corais do louvor, era o ministro de louvor da igreja na época. Era o responsável pelos corais. Eles e toda a sua família participavam então deste ministério de louvor da igreja. Se tiver alguém que esteja esperando bebê e esteja procurando um nome bíblico, se quiser, está uma sugestão aqui: Jedutumzinho, né? Alguém se habilita? Né? Então, Jeduntum era o nosso Herbert ou o nosso Rafael, né? É aquele que dirigia o louvor, era o nome dele, é o que cuidava desse ministério. Este salmo provavelmente reporta-se ao tempo da rebelião de Absalão. Uma das coisas que eu gosto de fazer, e na medida do possível eu tenho feito nas mensagens,
é colocar o contexto do texto, porque quando a gente entende quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, em que ocasião escreveu, fica mais fácil da gente entender e guardar. Então eu vou usar hoje da introdução, não é tão curta, é um pouco longa, talvez do tamanho da mensagem como um todo, mas vai ajudar os irmãos a entender o contexto em que foi escrito o Salmo 62. E eu disse que os comentaristas dizem que este texto foi escrito no tempo da rebelião de Absalão. Então vamos lembrar a história. Davi, rei, ele tinha uma filha que se chamava Tamar. E tinha também um filho, meio-irmão de Tamar, filho de Davi, mas a mãe era outra. E o nome desse meio-irmão de Tamar era Amnon. Amnon apaixonou-se por Tamar, desejou-a, fez uma série de armação, até que deitou-se com ela. Depois que deitou-se com ela, ele não quis mais saber dela. E ela então sofreu muito, chorou, sentiu-se desprezada. E tinha um terceiro irmão, que é Absalão. Absalão era irmão de Tamar. E como Absalão tomou as dores de Tamar, foi e matou Amnon. Quando matou Amnon, ele fugiu de medo de também matarem-no, e ele ficou um tempo longe, fugido. Depois de um tempo, ele conversou com Joabe, que era o braço direito de Davi, e conseguiu trazê-lo de volta para Jerusalém. Ficou um tempo ali em Jerusalém, e até que então ele queria fazer parte lá do palácio, estar ali junto com o pai, e ele tentou chamar Joabe para uma conversa. Joabe não foi, mas Absalão era bonzinho. Ele simplesmente tocou fogo na propriedade de Joabe. E Joabe foi falar com ele: escuta, o que é isso que você fez? Você tocou fogo na minha propriedade. Eu chamei, você não veio, dessa forma você veio. Tá bom, o que você quer? Eu quero que você convença meu pai para que eu volte para o palácio. Joabe foi e ele voltou para o palácio. Depois de um tempo, Absalão, ele ficava na porta do palácio, e ele ficava atendendo as pessoas. Cada um que ia para lá querendo conversar com o rei Davi, ele falava: não, o rei é muito ocupado, meu pai é muito ocupado, ele não tem tempo, pode falar comigo que é a mesma coisa. Ele atendia as pessoas, ajudava as pessoas, era o bonzinho, ele atendia ali, e tudo bem, fala comigo, e ele foi conquistando o povo. Depois de um tempo ele chegou para Davi e falou: meu pai, é o seguinte, quando eu estava fugido, eu prometi para Deus que se o Senhor me recebesse de volta, eu iria para Hebrom, que era onde eles cultuavam a Deus. Eu iria para Hebrom para prestar culto a Deus, para agradecer pelo Senhor ter me recebido. E Davi disse: tudo bem, pode ir. E ele então reuniu um grupo, dentre eles alguns que eram dali do reinado, amigo do próprio Davi, e um dos chefões, Aitofel. E ele reuniu, chegou lá no monte, ele conversou com todo mundo, criticou o rei, e ele disse: olha, eu que estou preparado, e convenceu o povo e disse o seguinte: olha, a hora que as trombetas tocarem, todos vocês gritem: Absalão é o nosso rei, Absalão é o nosso rei. E assim fizeram um reinado à parte, e eles voltaram para Jerusalém para tomar o reinado de Davi. Davi precisou fugir, ele fugiu, e ele fora do palácio, ali numa situação que os soldados do seu próprio filho
queriam matá-lo. Então ele ficou com o seu coração muito apertado, mas ele firmado em Deus. E os soldados de Absalão, os soldados de Davi, começaram a perseguir Absalão. E Absalão então estava fugindo, e o texto bíblico está lá em 2 Samuel, quem quiser depois conferir, né? Absalão estava fugindo, e quando ele passou debaixo de uma árvore, algumas traduções dizem que ele enroscou a cabeça, outras que ele enroscou o cabelo. Aliás, a Bíblia fala que ele era um moço muito bonito, tinha uma cabeleira formidável, só cortava o cabelo no final de cada ano, então era muito bonito. E quando ele passou debaixo daquela árvore, ele enroscou a cabeça ou o cabelo, e o cavalo continuou. Vocês podem imaginar a cena? Ele no cavalo, enroscou, o cavalo continuou e ele ficou de pendurado ali. E aí chegaram os soldados de Davi e mataram Absalão, e com o tempo então Davi voltou e tomou o seu reinado. Muito bem, este é o resumo, uma longa história fazendo-a curta. Esta era a situação em que estava Davi quando provavelmente escreveu este salmo. E o salmista, ele está chamando-nos à realidade de que mesmo homens, mulheres, servos, servas de Deus, fiéis a Deus, podem passar por momentos de aflição, por tempos difíceis, por oposição, por confronto com inimigos. É isso que ele está passando, que mesmo pessoas tementes a Deus estão sujeitas a momentos difíceis. E o salmista está dizendo que ao invés de ficarmos desmantelados diante dos problemas, resmungando, sofrendo, que nós devemos derramar o nosso coração e confiar que a vitória vem do nosso Deus. Então, colocando os problemas nas mãos de Deus, então nós podemos confiar que Ele sempre socorre os que confiam nele. Muito bem, este salmo ele pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte é uma declaração de confiança em Deus. Esta é a primeira parte, uma declaração de confiança em Deus. Então ele inicia dizendo assim: somente em Deus, ó minha alma, espera. A gente dizer isto quando está tudo bem é relativamente fácil, mas você imagina dizer isto no momento terrível como aquele que Davi estava passando. Às vezes, queridos, nós passamos por alguns problemas e a gente parece que é o final do mundo, parece que não tem fim, é o maior de todos. Agora, quando a gente olha para esta situação de Davi, a gente fala: ih, meu problema, ó, pequenininho. Nenhum filho foi assassinado por um outro filho, nenhum filho levantou-se contra mim, não é? A gente olha essa situação, você consegue imaginar? Eu não consigo. Eu não consigo imaginar essa situação que Davi estava passando. É grande demais. Eu tenho convivido, eu tenho acompanhado alguns pais que perdem filhos. E eu os vejo, na maioria das vezes, assim, totalmente desalentados. Eu conheci um pastor de uma igreja grande, né? Ele tinha uma igreja grande, o ministério dele era referência para as outras igrejas na cidade. Numa das viagens, o filho sofreu um acidente e morreu. Ele se desestruturou emocionalmente, a tal ponto que ele entregou o pastorado. Hoje ele ainda é pastor, mas não é mais daquela igreja, não tem mais aquela expressão que tinha. Ele desestruturou-se emocionalmente. Eu tinha um presbítero também, numa das igrejas que eu pastoreei,
e o filho também sofreu um acidente automobilístico e morreu. Um homem maduro, firme na fé, também desestruturou-se emocionalmente. Até hoje, ele está doente, o pai está doente. Então, quem está dizendo isto? Somente em Deus, ó minha alma, espera. É alguém que sabe o que realmente é dor. Alguém que sabe o que realmente é sofrimento. Não é alguém que está dando um consolo, olha, não se preocupe, não é nada, não. É alguém que estava sentindo. E ele diz, a minha alma espera, e ainda tem uma palavrinha aqui, silenciosa. Por quê, queridos? Porque muitas vezes, quando a gente tem problemas, dificuldades, a gente sai falando para todo mundo, e chora, e reclama, e grita, e às vezes até blasfema. Mas ele diz, a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação, dele vem a minha salvação. Versículo 2, só Ele é a minha rocha, é nele que eu estou firmado, é nele que eu me asseguro, Ele é a minha salvação, é o meu alto refúgio, é nele que eu busco proteção, é nele que eu busco amparo. Essas palavras têm sentido, queridos, têm significado. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, é o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Ou seja, os problemas da vida nunca conseguirão me derrotar. Se você olha para Davi, você pode dizer, já era um derrotado, como não pode me derrotar? Ele não se sentia um derrotado, ele não se sentia, ele não se autodeclarava um derrotado. E é interessante que nos versos de 5 a 7, ele repete estas mesmas confissões e confiança. Versículo 5, novamente ele diz, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Minha esperança aqui pode ser traduzida também por expectativa. Nele está a minha expectativa. E tem expectativa quem tem esperança. Quem sabe que outras coisas poderão acontecer. Então ele repete aqui, só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, é o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. É interessante que no versículo 2 ele diz assim, não serei muito abalado. E aqui ele diz, não serei jamais abalado. Às vezes a gente tem aquele probleminha, aquela luta, e a gente fala, ai, estou tão abalado. E Davi, diante dessa situação toda, ele diz, não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Eu penso, queridos, que este é um dos salmos que nós precisaríamos decorá-lo. Decorá-lo para aquele momento que a gente passa por uma dificuldade, a gente trazê-lo para a mente, trazê-lo para o coração e a gente orar. Sabe por quê? O maior problema para você não é o que o Davi passou, é o seu. Para mim é o meu. Porque por pequeno que seja o problema, a dificuldade, para nós é grande demais. Então nós nos lembrarmos dessa experiência, desta fé, desta esperança de Davi, e dizer a minha alma, espera silenciosamente, dele vem a minha esperança, só ele é a minha rocha, é a minha salvação, é o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Então neste salmo, Davi declara enfaticamente que existe um ser, e apenas um,
em quem nós podemos confiar e depender, e esse ser é Deus. Tem situações que é só Jesus na causa. Tem situações que é só o poder de Deus. Louvado seja Deus que tem se mostrado, se apresentado a nós, de tal forma que nós o conhecemos e podemos orar como Davi, porque existem momentos que é só Deus. Então Davi demonstra sua confiança naquele em quem ele espera, descrevendo como a sua rocha, como a sua salvação, como o seu alto refúgio, como a sua torre segura, e nessa disposição de entrega, ele declara a sua confiança: eu não serei jamais abalado, não serei jamais abalado. Então, esta é a primeira parte do capítulo que ele declara a sua confiança em Deus. A segunda parte é uma exortação em quem não se deve confiar. Após ele ressaltar a importância de depender somente em Deus, Davi descreve aqueles em quem nós não devemos confiar. Então, versículo 3 diz assim: até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para derribardes como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Ele está falando de algo que ele vivia, ou seja, de gente que estava sempre tentando derribá-lo, sempre tentando puxar o tapete. Queridos, essa não é uma exclusividade de Davi. A gente vive hoje constantemente correndo este risco de gente que quer puxar o seu tapete, gente que quer mal, seja na escola, seja no trabalho, seja às vezes até na própria casa. Davi tinha experimentado isso dentro da sua própria família. Irmão contra irmão, irmão contra filho contra pai. Nós sabemos que isso ainda existe, e ele está dizendo sobre o cuidado que devemos ter com essas pessoas. Usam de mentira, com a boca bendizem, porém no interior maldizem. Ou seja, sabe aquele que chega e dá um abraço: ô meu amigo, ô meu querido, oh, eu gosto tanto de você, mas por trás, apunhala. Vocês não conhecem ninguém assim, não é? Gente que vem e que fala e que se declara, mas por trás fala mal, mente, apunhala, usa de falsidade, de hipocrisia, pessoas vaidosas. E é interessante que o texto diz que é tanto plebeu, ou seja, o povão, como gente de fina estirpe. Você vê aí tanto o povo como gente mais graduada, podendo puxar o tapete um do outro, puxa mesmo, usa de falsidade, de mentira. Nós estamos cansados de ver isso entre o povo de uma forma geral e até no alto escalão das nossas autoridades, puxando o tapete do outro, falando mal, maldizendo, falando falsidade. E o texto diz: olha, não confie nessa gente, não confie nessa gente. Nós precisamos de discernimento. Foi gente de dentro da casa de Davi, da família e braço direito dele,
que tentou puxar o tapete dele. Muitas vezes, queridos, quando eu passo por algumas dificuldades, eu recorro à palavra de Deus, e é incrível como que a Bíblia, ela vem com aquele texto. E eu me recordo que uma ocasião, eu passei por um momento assim, bem difícil, de uma pessoa tão querida, gente que a gente acompanhou, trabalhou e foi, e depois de um tempo essa pessoa saiu, falou o que não devia falar, e o meu coração ficou tão triste, porque saiu fazendo alguns comentários que não eram verdadeiros, e eu entristeci o meu coração. Eu fui para casa quase que chorando, cheguei lá, peguei a minha Bíblia, e caiu justamente nesse texto de 2 Samuel, quando Davi assume o reinado. Ele fala: tem alguém ainda da família de Jonatas? Jonatas era filho de Saul. Saul foi o antecessor de Davi no reinado. Quando Davi assumiu, ele falou: tem alguém da família de Jonatas? Tem sim, trouxeram a família, dentre eles muito especialmente o filho, que era Mefibosete. Está aqui, vocês são da minha família, vai comer comigo aqui na mesa do rei, está junto. E o texto diz que quando Davi tinha fugido, os filhos, os da família de Jonatas, foram jogar pedra contra Davi. Gente que Davi tinha recolhido para dentro da sua casa, cuidado, protegido, e foi jogar pedra contra Davi. E eu fiquei pensando: poxa vida, se fizeram isso com Davi, se fizeram com Jesus, por que não com o noidezinho? Por que não comigo? E eu levantei e agradeci a Deus, porque o Deus de Davi é o meu Deus. Então, queridos, a gente precisa estar sempre preparados, sabendo que nós vivemos constantemente, infelizmente às vezes até dentro da igreja, e às vezes quando acontece dentro da igreja ficam escandalizados. Onde se viu mesmo. E Davi experimentou isto, mas ele não perdeu a sua fé, nem a sua confiança em Deus, porque ele era servo de Deus, servia a Deus e não a homens. Quando a gente começa a olhar para homens, a nossa fé começa a enfraquecer-se. Aí vem o terceiro ponto, no versículo 8, que diz assim: ele faz um desafio aos justos, ele faz um desafio aos tementes a Deus, e ele diz assim: confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Então ele fala aos justos, ele fala aos homens de Deus, ele fala que o que vale para ele, vale para todos, que o Deus que cuidou dele, cuida de todos, e ele convida então para que todos confiem nele e derrame o coração diante de Deus. Eu disse no início, quantas vezes quando a gente está com alguma luta, a gente fala para um, fala para outro, conta para um, conta para outro. Alguns dão bons conselhos, outros nem tanto. Mas ele está dizendo: olha, conta para Deus, derrama o seu coração diante de Deus. Ai, queridos, que maravilha que é quando nós podemos, diante das dificuldades, diante das lutas, diante das crises, que muitas vezes não chegam nem ao pé do que Davi passou, mas que é grande para nós, e nós podemos nos ajoelhar e derramar o nosso coração, chorar diante do Senhor. Senhor Deus, tu sabes o que está dentro do meu coração, tu sabes do meu sofrimento, tu sabes o quanto a minha alma está abatida, tu sabes o quanto eu estou preocupado, tu sabes o quanto eu estou assustado. Eu me coloco diante do Senhor e chora e derrama o seu coração diante do Senhor, e baseado nas expressões sobre Deus, que Ele é a minha rocha, Ele é a minha salvação, Ele é o meu alto refúgio, não serei abalado. E diante disso o salmista convida a mim e a você para que nos derramemos diante dEle. Pode ser que hoje entrou alguém aqui, coração apertadinho, fôlego curto,
E nós ouvimos esta palavra de Davi: Ele é a minha rocha, Ele é a minha salvação. Hoje eu estou atendendo uma pessoa que não é da igreja, e alguém de fora começou a evangelizar essa pessoa, alguém de fora de Campinas, e pediu para que eu acompanhasse. Tenho tentado falar, hoje escrevi, convidei para estar aqui, e ela disse: eu não vou, porque eu não creio em Deus, porque se Deus existisse, Ele não permitiria que eu vivesse a situação que eu estou vivendo. Queridos, quem somos nós para dizer isto? Se o salmista Davi passou por essa situação, o que nós temos que aprender com ele é não desistir e orar. Ele é a minha salvação, Ele é a minha rocha, é o meu alto refúgio, não serei abalado. Quando o nosso coração estiver sobrecarregado de preocupações, de problemas, o alívio sempre estará em abrir o coração e colocá-lo diante de Deus. Precisamos aprender isto, a derramar o nosso coração diante de Deus. Às vezes a gente quer carregar os problemas sozinhos, contar para pessoas que também não podem fazer nada. É uma bênção a gente poder compartilhar as situações, os problemas, mas às vezes as pessoas ouvem, oram conosco, mas não têm o que fazer. Mas Deus sempre tem a solução. A poderosa mensagem deste salmo é que somente Deus é a nossa salvação, em todas as áreas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Deus quer que possuamos a mesma confiança, ou melhor, Davi quer que nós possuamos a mesma confiança em Deus e desfrutemos da segurança que somente Deus pode nos dar. Nosso convite é para que escolhamos humilde e confiantemente, confiar em Deus, esperar em Deus, que acalmará o nosso coração. Depois, em quarto e último lugar, vem a declaração final. Ele diz assim no versículo 11: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. Interessante que o salmista, ele repete. O que ele repete no versículo 2 e 3, ele repete no 5, 6 e 7. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai o vosso coração perante ele. Depois ele repete, e aqui novamente ele diz: uma vez falou Deus. Aliás, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Sabe, queridos, não é um mantra, não é um mantra, mas às vezes nós precisamos declarar a Deus: eu confio no Senhor, Tu és a minha rocha, Tu és a minha salvação, Tu és a minha esperança, é só no Senhor que eu confio, é só no Senhor. Eu sei que o poder pertence ao Senhor. É uma oração de quem está com o coração quebrado, é uma oração de quem está com o coração quebrantado, porque nesses momentos a gente nem sabe fazer orações muito longas. Então a gente se apega a estas palavras de confiança. A minha alma espera, eu confio somente no Senhor. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, é só no Senhor. Ao Senhor, o Senhor pertence todo o poder. E quando nós vamos orando assim e vamos declarando, queridos, a nossa alma começa a alimentar-se de Deus e fortalecer-se, e levantamos corajosamente. Todo aquele que deposita sua confiança em Deus e nele se refugia, precisa ter algumas atitudes fortes e firmes na sua vida. A primeira: não permitir que as aflições, as crises e os sofrimentos abalem a sua fé, a sua confiança em Deus. Tem muitas pessoas que lembram e exaltam a Deus quando está correndo tudo bem, mas nós precisamos aprender, mesmo nos momentos mais difíceis, às vezes louvando a Deus, mas com lágrimas no olho, às vezes louvando a Deus, mas com o coração apertadinho. Eu estou sofrendo, a luta é grande,
mas bendito seja o teu nome, porque quando nós, no momento de crise, abandonamos a Deus, se com Deus a gente chora, se com Deus corre lágrima dos olhos, se com Deus eu fico penalizado desses amigos que às vezes a gente tem, que passa por tantos problemas e lutas, que somente na raça não sabem buscar em Deus. E nós que temos aprendido, nós não precisamos carregar os nossos fardos sozinhos, nós não precisamos enfrentar as nossas lutas sozinhos. Nós temos um Deus que se importa conosco, um Deus que nos ama, um Deus que vem ao nosso encontro. Então, quando vierem as lutas e as dificuldades, jamais Deus esqueceu-se de mim, Deus me abandonou. Esta é a hora que a gente se agarra, a gente chora e a gente clama. Devemos também, em tempos difíceis, entregarmos a Deus o cuidado da nossa vida, e em fervente oração, derramar perante Ele o nosso coração. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, eu derramo perante Ele o meu coração, eu derramo perante o Senhor o meu coração, as minhas necessidades. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. A terceira atitude é esperar nele, sabendo que ele vai agir em nosso favor. Não entregar os pontos, não desistir. Deus tem o tempo, Deus tem a maneira, Deus tem o jeito, e Ele nunca rejeita os nossos clamores. Não desanime, não se desespere. Era esta palavra, entendendo este salmo, em que situação foi escrita. Eu não sei como você veio para cá hoje, mas pode ser, queridos, que você tenha vindo assim, com o coração bem apertadinho, preocupado, ainda que não seja um problema do tamanho do que Davi estava enfrentando, mas por menor que seja, é grande demais para nós. Mas Deus te trouxe aqui para que você lembre da promessa dEle, para renovar a sua experiência, a sua esperança nele. E eu não gostaria que você saísse daqui tão apertadinho como entrou, tão sofrido como entrou, tão choroso como entrou, mas eu gostaria de chorar com você diante do Senhor e dizer: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha confiança. Gostaria que você colocasse em pé e começasse a orar e derramar perante Ele o vosso coração, Por favor, o Ministério de Louvor, sempre a postos, eu gostaria então que você derramasse o seu coração diante do Senhor.